quando li essa história de Maicon no Corinthians, eu achei muito estranho. Como um time como o Shakhtar Donetsk possui um jogador de 28 anos de idade, o Maicon era do Shakhtar, ou é do Shakhtar, é ainda do Shakhtar, porque nenhum negócio foi feito. Ele pertence ao Shakhtar 100%. Aí o Corinthians pagava 500 mil euros por ano pelo empréstimo do Maicon. O Corinthians pagava pelo empréstimo, mas ele continuava sendo do Shakhtar. Aí, do nada, numa conversa de meia hora, o Shakhtar falou: por que vocês não levam 50% do meu atleta? E não precisa pagar mais pelo empréstimo. E aí vocês ficam com ele de graça. E a gente fica com 50% em uma negociação futura de um jogador de 28 anos de idade que não tem mercado na Europa mais. Só se for para a Arábia Saudita, sei lá. Eu juro que eu não entendi qual foi a do Shakhtar nessa de liberar o Maicon para o Corinthians, 50% dos direitos econômicos, de graça, segundo as informações. O Corinthians não comprou 50% do Maicon. O Shakhtar falou: leva metade do nosso jogador, de boa. A gente fica com os outros 50% e quando vender, a gente ganha metade, a gente ganha 50%. E um time que o Corinthians está devendo, porque o Corinthians não pagou pelo último empréstimo. Pelos dois últimos, me parece, né? Está devendo 1 milhão de euros. Aí o Corinthians queria fazer um acordo de 2 anos com o Maicon. O Corinthians queria ser espertão. O Shakhtar está querendo ganhar numa revenda. O Corinthians quer fazer 2 anos com o Maicon. Em 2 anos vai ser muito difícil revender ele. Ele vai jogar pra caramba, vai pra seleção. Aí o Shakhtar quer fazer um contrato de 3 anos. E ficou nessa, 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Chegou o Atlético Mineiro e ofereceu. Beleza, eu aceito. 50% de graça e 3 anos de contrato com o Maicon. E aí ele tá mais pro Atlético do que pro Corinthians, a não ser que o Corinthians resolva aceitar os 3 anos que o Shakhtar está oferecendo. Mas não é estranho você, dirigente do Shakhtar? Eu sou dirigente do Shakhtar, eu possuo o Maicon. O Maicon é meu. Eu falo: Corinthians, quer metade dele de graça? Você tá pagando empréstimo, né? Você tá gastando dinheiro com ele. Toma metade de graça. É muito esquisito. Eu preciso dar o crédito ao blog do Paulinho, que foi quem publicou o contrato. Aliás, ele tinha publicado lá atrás já o contrato, né? E muita gente não deu, inclusive eu e vários jornalistas não deram o devido peso. Mas agora que a Caixa ficou com metade da premiação da Copa do Brasil, a gente começou a olhar mais esse contrato de uma outra forma e viu que realmente a Caixa tem metade de tudo que o Corinthians tem. Cara, olha o seguinte: pagamento em parcelas trimestrais nos 2 primeiros anos, 23 e 24, o Corinthians arcou apenas com valores referentes aos juros do período em que deixou de pagar o financiamento, totalizando 8 parcelas trimestrais quitadas nesse intervalo, correspondentes aos 5 anos de inadimplência. Desde 25, ou seja, do ano passado, a amortização do valor principal passou a ser efetivamente iniciada. Pelo contrato, a dívida da Caixa é paga em parcelas trimestrais, no valor que giram entre 20 e 30 milhões, a depender da Selic e do saldo devedor atualizado, com vencimentos até 2041, mais 15 anos. No último ano, o Corinthians pagou cerca de 60 milhões de reais. Falta ainda como é que chama? O orçamento de setembro e dezembro que não saiu, então pode ter pago mais. Mas o que está no orçamento é 60 milhões. Para se resguardar de novos episódios de inadimplência, a Caixa estruturou um modelo contratual com uma série de proteções para o Corinthians não ficar devendo mais. Vamos lá.
Um dos efeitos é a inviabilidade de transformação do Corinthians em sociedade anônima de futebol. Ou seja, nada de SAFiel ou qualquer outro modelo. Então, quando os conselheiros falavam que o Corinthians podia virar SAF, eles já sabiam que o Corinthians não podia virar SAF. Porque eles sabiam desse acordo. Acho que não. Será que não? Não, Todos os contratos exigem consentimento expresso da Caixa para qualquer alteração societária relevante, mudança de controle institucional ou reorganização que afete direta ou indiretamente as garantias oferecidas. Fala, Silvinho. Não é proibido virar SAF, só que se virar SAF, eles executam a dívida. Como ativos, receitas e patrimônios estão atrelados ao financiamento, uma eventual SAF poderia comprometer essas garantias. Assim, com base no documento, o clube fica limitado a avançar nesse modelo enquanto a dívida do estádio permanecer ativa, ou seja, até 2041. O mesmo raciocínio se aplica à recuperação judicial. Os documentos classificam a decretação de recuperação judicial ou extrajudicial como evento de inadimplência grave. Nesse caso, a Caixa pode antecipar pagamentos, executar garantias e intensificar a retenção de receitas, tornando a recuperação judicial uma alternativa pouco viável. Os contratos contam com mecanismos de intervenção financeira direta. Por meio de acordo de administração de contas, a Caixa passa a gerir o fluxo das principais receitas do clube e da arena. Em caso de descumprimento, o banco pode bloquear contas, reter integralmente os valores arrecadados e direcionar os recursos diretamente ao pagamento da dívida, reduzindo de forma significativa a autonomia financeira do Corinthians. Outro ponto relevante é a cessão fiduciária, onde o clube cedeu a totalidade das receitas esportivas como garantia. O Corinthians disponibilizou à Caixa os recebimentos de bonificações, créditos, rendimentos pagos pela Conmebol e CBF, incluindo premiações por participação e desempenho em competições nacionais e internacionais, bônus, cotas, repasses extraordinários e qualquer outro crédito devido ao clube, independente da competição ou da fase alcançada. Na prática, essas premiações deixaram de ingressar livremente no caixa do Corinthians e passam a depender do aval da Caixa. Ou seja, esses 50% da Copa do Brasil não é que vai para a Caixa. É que a CBF não paga ao Corinthians, paga para a Caixa. Se a Caixa quiser, fica com ela. Se não quiser, vai para o Corinthians. E o Osmar Stabile está tentando, junto à Caixa, pegar essa metade. Vocês entenderam? A Caixa, pelo acordo, tem que passar por ela. Qualquer bonificação, qualquer ganho, qualquer prêmio, tudo que o Corinthians ganhar, tem que passar pela Caixa. E a Caixa autoriza ou não o pagamento ao Corinthians. Por isso que ela é dona do Corinthians, na minha opinião.